Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Caros peregrinos, irmãs e irmãos, a todos nos saudamos e também saudamos aqueles e aquelas que nos acompanham em suas casas e que participam na celebração da Eucaristia, como também aqueles e aquelas que estão nas instituições de solidariedade social e que também neste momento aqueles que se encontram de viagem. Somos o povo do Senhor, é Ele que nos reúne, é Ele que nos convoca para nos alimentar e nos confortar com a sua palavra e com o seu alimento, Ele próprio, o pão vivo descido do céu, Jesus Cristo, que a todos nos quer inundar com a sua misericórdia e com a sua generosidade. Peçamos perdão ao Senhor por todas as vezes que nos esquecemos dele, por todas as vezes que lhes fomos infiéis. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Deus misericordioso, fortaleza dos que esperam em vós, atendei propício às nossas súplicas, e como sem vós nada pode a fraqueza humana, concedei-nos sempre o auxílio da vossa graça, para que as nossas vontades e ações vos sejam agradáveis, no cumprimento fiel dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco,
na unidade do Espírito Santo. Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, lembrai-vos disto: quem semeia pouco, também colherá pouco, e quem semeia abundantemente, também colherá abundantemente. Dê cada um segundo o impulso do seu coração, sem tristeza nem constrangimento, porque Deus ama aquele que dá com alegria. E Deus é poderoso para vos cumular de todas as graças, de modo que, tendo sempre e em tudo o necessário, vos fica ainda muito para toda a espécie de boas obras, como está escrito: repartiu com largueza pelos pobres. A sua justiça permanece para sempre. Aquele que dá a semente ao semeador e o pão para alimento, também vos dará a semente com abundância e multiplicará os frutos da vossa justiça. Sereis enriquecidos em tudo e podereis praticar a mais larga generosidade, que fará subir por nosso intermédio a ação de graças a Deus. Palavra do Senhor. A sua descendência será poderosa sobre a terra. Será abençoada a geração dos justos. Felizes os que esperam no Senhor. Felizes os que esperam no Senhor. Haverá em sua casa abundância e riqueza. A sua generosidade permanece para sempre. Brilha os homens retos como luz nas trevas. O homem misericordioso, compassivo e justo. Felizes os que esperam no Senhor. Felizes os que esperam no Senhor.
as coisas com justiça. Reparte com largueza pelos pobres. A sua generosidade permanece para sempre. Felizes os que esperam no Senhor. Felizes os que esperam no Senhor. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará e faremos nele a nossa morada. Aleluia, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: tende cuidado em não praticar as vossas boas obras diante dos homens, para seres vistos por eles. Aliás, não tereis nenhuma recompensa do vosso Pai que está nos céus. Assim, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola fique em segredo. E teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando rezardes, não sejais como os hipócritas, porque eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando rezares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu Pai em segredo. E teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não tomareis um ar sombrio como os hipócritas, que desfiguram o rosto para mostrarem aos homens que jejuam. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não percebam que jejuas, mas apenas o teu Pai,
que está presente no que é oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em determinado momento, a comunidade cristã de Jerusalém passou por momentos de grande necessidade. Por isso foi necessário organizar um peditório, uma coleta, pelas outras comunidades cristãs em favor dos cristãos de Jerusalém. Já isto nos falava ontem São Paulo, na sua carta aos Coríntios, porque Paulo estava a sensibilizar e a convidar os cristãos da comunidade de Corinto a participarem generosamente nesta coleta e neste peditório. Ontem, São Paulo, na primeira leitura, dizia que os coríntios teriam que continuar a sobressair e a salientar-se. Já acontecia isso pela sua fé, pela sua eloquência e pela ciência, mas também teriam que se destacar e sublinhar pela prática da caridade. E hoje Paulo continua a apresentar à comunidade cristã de Corinto argumentos para que eles participem generosamente neste peditório. Ouvíamos na primeira leitura de hoje, Paulo dizia-lhes, em primeiro lugar, que a colheita será generosa, será abundante e que depende também da generosidade e da abundância da sementeira. Quem semeia muito, colhe muito e pode colher muito. Quem semeia pouco, já sabe que irá colher pouco. Em segundo lugar, Paulo dizia que Deus cumulou-nos de todas as suas graças. Por isso, todos somos convidados à sensibilidade na prática da generosidade para com os irmãos. Depois, Paulo dizia-lhes que Deus recompensa sempre a nossa generosidade. Também Deus será generoso com cada um de nós. E, finalmente, Paulo alerta os cristãos de Corinto e todos nós hoje. Quando praticares a generosidade, quando praticares a caridade e a partilha, não o faças com tristeza. Faz sim, sem tristeza e sem constrangimento, porque Deus ama aquele que oferece, que dá com alegria. Ou seja, quando ajudares os teus irmãos, não o faças como a fazer um recado, de mau grado ou com tipo de obrigação. Faz generosamente, gratuitamente, na alegria e na paz interiores. Irmãs e irmãos, como seria bom que aquilo que nós hoje cantamos no Salmo responsorial se aplicasse na vida de cada um de nós. Como seria bom. Feliz o homem, feliz aquele e aquela que teme o Senhor, feliz aquele que se compadece e que empresta, que reparte com largueza pelos pobres. Quando se fala em partilha, muitas vezes, ou melhor dito, tendemos a pensar que é somente pelos bens materiais. Sim, segundo as nossas possibilidades, ajudarmos os nossos irmãos, daqueles que realmente precisam, para novamente recomeçar a sua vida, sem alimentar vícios nem preguiças. Sim, devemos ajudá-los. Mas também esta partilha passa pela amabilidade que temos com as outras pessoas.
Olha, meus irmãos, nós podemos ter poucos bens materiais. Todos nós podemos passar por momentos, ou estamos a passar por momentos mais complicados. Mas nenhum de nós fica pobre a dar sorrisos, a dar atenção, a dar conselhos, a dar esperança, a dar confiança, a ajudar os outros. Ninguém fica pobre por isso. Pelo contrário, ficamos muito mais ricos aos olhos de Deus. Por vezes, nós revoltamo-nos com aquilo que acontece lá longe, no cabo do mundo. Revoltamo-nos com as injustiças reinantes no mundo, com as torturas, com os assassínios, com as faltas contra a dignidade da pessoa humana. Revoltamo-nos. Mas às vezes somos os primeiros a criar mau ambiente à nossa volta, a criar a discórdia, a criar o desprezo, a não ligar aos nossos irmãos. Somos muito sensíveis àquilo que acontece lá longe e somos corações de gelo, às vezes, naquilo que está à beira da nossa porta ou mesmo dentro da nossa casa. Feliz o homem compadecido e que empresta. Brilha a luz de todo este que assim procede no meio das trevas deste mundo. E olhai, irmãs e irmãos, para que haja mais uma luz a brilhar, são coisas muito simples. Ajudar um doente, visitar um doente, estar com alguém que está esquecido e abandonado por outros. Esta é mais uma luz que se acende com a nossa ação no meio da escuridão da sociedade de hoje. E tudo isto se deve fazer na única atitude cristã, que é na simplicidade, na humildade e na discrição. É por isso que Jesus hoje, é nisto que Jesus hoje nos fala no Evangelho. Nada de aparecer, nada de se mostrar, de protagonismo. Quando nós temos essa intenção a fazer o bem, já temos a recompensa. Era isto que tu querias. Mas perdes a recompensa de Deus. Aos olhos de Deus, andas a perder tempo. Por isso, irmãs e irmãos, é com nestas atitudes que nós devemos refletir a nossa relação com Deus, a nossa oração, a nossa relação com o outro, na esmola, na caridade, e a nossa relação connosco próprios, no jejum. Quando eu pratico a caridade, quando eu ajudo os outros, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Não te ponhas em cima de um pedestal. Não precisas de aparecer nas grandes letras dos jornais. Não peças para acender os holofotes. Porque assim já terás a tua recompensa. Quando rezas, não precisas avisar meio mundo que estás a rezar, ou o que rezas, ou quais são as devoções que tens. Faz a tua oração. Entra em ti próprio e não te exponhas ti próprio aos outros. Tu vais te encontrar com Deus que é teu Pai. Entra no teu quarto, fecha a porta, na interioridade da tua vida, e aí descobre a graça da presença do Senhor. Quando jejuas, quando tentas rever a tua vida, não andes por aí aos cantos, triste, amargurado, com umas vestes esquisitas, para chamar a atenção. Faz a tua revisão de vida. Jejua. Tira fora da tua vida aquilo que não está bem. Mas não é preciso dizeres a toda a gente. Perfuma a tua cabeça. Lava-te. E sente o perfume da conversão. E sente o perfume e a alegria da vida nova depois da revisão de vida. Irmãs e irmãos, não está aqui em causa o dar esmola ou fazer oração ou fazer jejum, não é isso.
Mas faz isto, pratica isto, diz Jesus, mas não te exponhas. Não chames os meios todos para te verem. Faz. É esta a atitude de um cristão. Por isso é que muitas vezes se pergunta: onde é que está a igreja? Onde é que estão os cristãos a ajudar na sociedade de hoje? Eles estão aí. Mas não são notícia. E para agradar a Deus não é preciso ser notícia. E ai desta sociedade se não fosse a partilha e a sensibilidade de todos os cristãos. Acolhamos este projeto de vida da nossa vida. É este o projeto de vida da nossa vida. É este o projeto. Por isso é que nós ouvimos este texto evangélico no início da Quaresma, na quarta-feira de cinzas, para rever a nossa vida à luz deste projeto que o Senhor nos dá. Atende, sê sensível, olhos abertos na realidade da vida com os teus irmãos, mas sempre numa atitude de serviço, de entrega, de humildade, da simplicidade. Só assim é que nós iremos ouvir aquilo que Jesus hoje diz no Evangelho. E o teu Pai, no segredo, também te dará a recompensa. Irmãos, o verdadeiro juiz das nossas ações é o Pai do céu, que vê o que está oculto e dará a cada um a sua recompensa. Com humildade, dirijamo-nos a Ele em oração, dizendo: socorrei, Senhor, o vosso povo. Com a Igreja, comunidade cristã que reza e canta, com todos os que oram em segredo ao Pai do céu e com aqueles que procuram ser sinceros, oremos. Socorrei, Senhor, o vosso povo. Com os que repartem às escondidas o que têm, com os que realizam o bem, mas sem ruído, e com os que dão com a mão direita, sem que a esquerda o saiba, oremos. Socorrei, Senhor, o vosso povo. Com os que jejuam, sem tomar um ar sombrio, com os que fazem, mas perfumam a cabeça, e com os que não dão a perceber o seu jejum, oremos. Socorrei, Senhor, o vosso povo. Com os que semeiam em abundância boa semente, com os que dão aos outros sem constrangimento, e com os que repartem com largueza pelos pobres, oremos. Socorrei, Senhor, o vosso povo. Com os jovens que dão vida às comunidades, com os adultos que as sustentam e tornam firmes, e com as crianças que as alegram com os seus cânticos, oremos. Socorrei, Senhor, o vosso povo. Para que o Senhor ponha fim à pandemia que nos atinge, e por todos os nossos irmãos que, no nosso país e pelo mundo fora, sofrem as suas consequências, pelos doentes e os que deles cuidam, pelas famílias em dificuldades, para que a Mãe do Senhor os ajude e conforte, como fez com os santos pastorinhos, oremos. Senhor Rei, Senhor, o vosso povo. Senhor, Deus humilde e verdadeiro, que amais quem é sincero nas suas ações, ensinai-nos a rezar, a jejuar e a dar esmola. Por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, que pelo pão e o vinho apresentados ao vosso altar, dais ao homem o alimento que o sustenta e o sacramento que o renova, fazei que nunca falte este auxílio ao nosso corpo e à nossa alma. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. O nosso coração está em ti. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, louvar-vos e dar-vos graças em todos os momentos da nossa vida, na saúde e na doença, no sofrimento e na alegria, por Cristo, vosso servo e nosso Redentor. Na sua vida mortal, ele passou fazendo o bem e socorrendo todos os que eram prisioneiros do mal. Ainda hoje, como bom samaritano, vem ao encontro de todos os homens, atribulados no corpo ou no espírito, e derrama sobre as suas feridas o óleo da consolação e o vinho da esperança. Por este dom da vossa graça, também a noite da dor se abre à luz pascal do vosso Filho crucificado e ressuscitado. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo:
Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nosso Senhor e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in the hand only. Em vós, Senhor, está a fonte da vida, na vossa luz veremos a luz, na vossa luz veremos a luz. Em vós, Senhor, está a fonte da vida, na vossa luz veremos a luz, na vossa luz veremos a luz. A maldade falou ímpio no seu coração, a seus olhos não existe o temor de Deus, mas a si próprio se ilude, para não descobrir nem odiar a sua iniquidade. Em vós, Senhor, está a fonte da vida, na vossa luz veremos a luz, na vossa luz veremos a luz. As palavras da sua boca são más e enganosas. Deixou de pensar com sensatez e de fazer o bem. Em seu leito maquina iniquidade, anda pelo mau caminho e não se afasta do
vossa justiça é como os montes altíssimos. Os vossos juízos são como o abismo profundo. Senhor, vós salvais os homens e os animais. Em vós, Senhor, está a fonte da vida. Na vossa luz veremos a luz. Na vossa luz veremos a
Fazei, Senhor, que a sagrada comunhão nos vossos mistérios, sinal da nossa união convosco, realize a unidade na vossa Igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Faça agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. I will bless now the religious objects. Agora bendigo os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Caros peregrinos, irmãs e irmãos, a saída desta celebração e desta basílica é feita pelas portas laterais da mesma. Levemos em nós o projeto que Deus tem para as nossas vidas. Hoje, o mundo de hoje, a sociedade de hoje, precisa dos cristãos. Precisa da marca dos cristãos, de cristãos simples, humildes e discretos, mas cristãos decididos, corajosos e convictos. Um resto de dia muito feliz para todos vós e aqueles e aquelas que hoje vão regressar às suas casas, fazei uma boa viagem. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.